fazer ou relembrar muito aquilo que é o fio condutor da nossa atividade, e é isso que nós nos propomos fazer. Hoje não é exceção o que vamos fazer e o que temos estado a fazer com a informação de que alguns puderam ter a oportunidade de assistir em primeira aula, os que estiveram lá no dia 10 presentes no Altice Arena, na Altice Arena para ouvir a palestra ou seminário do Mike Ferry, mas eu tive presente, fiz questão de estar presente, teria que estar presente obrigatoriamente por todas as razões e mais algumas, que é impensável não estar presente, não é? Numa sessão daquelas, e tive logo quando fui o mindset, por acaso até é algo que queremos falar hoje, o mindset de, ao estar presente, tirar o máximo de apontamentos necessários, tal como fazia na escola também, ouvia, escrevia, para depois poder compilar também, já ia com essa ideia, fazer depois uma sessão de esclarecimentos, uma sessão de recapitulação ou de resumo de tudo aquilo que foi falado. Portanto, o que vamos falar hoje é exatamente isso. Reforçar, relembrar muitas coisas que foram ditas. Eu vou partilhar a tela, vou reforçar novamente, pedir se todos estão a ver o que está na tela. Estão a ver? Tá? Ok, obrigado, Arnaldo. Passou para a próxima, só para eu ver se está a seguir. Ok, obrigado. Vamos falar aqui, o Mike Ferry teve connosco das 10 até aproximadamente uma, portanto foram sensivelmente 3 horas, com meia hora de almoço, de intervalo aproximadamente, foi ali coisa de 2 horas e meia em que ele esteve. O objetivo é condensarmos isto numa hora e meia. Falar de muitas coisas que ele falou, ou praticamente tudo que ele falou naquela masterclass, e é interessante que este slide que eu vos vou apresentar agora é exatamente o mesmo que eu apresento em todos os workshops que tenho feito relativamente a isto, voltar às bases, que é a roda está inventada. E para quem esteve presente nesta masterclass, quem teve a oportunidade de ouvir, tirar apontamentos, falar com alguém que esteve presente, que também possa ter partilhado alguma coisa, mas principalmente quem esteve presente, que esteve com a devida atenção, percebeu perfeitamente que durante aquela masterclass e durante esta hora e meia que vamos estar aqui juntos, muitas das coisas que nós vamos falar, muitas das coisas que nós vamos trazer para este dia de hoje, é exatamente aquilo que nós sabemos. E o Mike Ferry, estamos a falar de uma pessoa, ele teve o cuidado de fazer o devido enquadramento, eu tenho 49 anos de vida e ele tem mais anos como coach imobiliário do que eu tenho de vida. Portanto, não é uma pessoa que caiu há 2 ou 3 anos no ramo imobiliário ou apareceu há 11 anos, como eu, por exemplo, no meu caso em particular, apareci no ramo imobiliário. Uma pessoa que ainda não existia a marca 121 Portugal no mundo, ele já falava com Art Bartler, com Marsh Fisher e outras pessoas na altura que estavam no ramo imobiliário. Portanto, é alguém que tem muitos anos de experiência, teve uma visão muito própria, sim, tem, efetivamente, de uma forma prática, ele também foi uma visão muito própria do mercado, mas a questão é que há mais de um século que ele anda a passar essas práticas, tal como ele fez. Ele já fez seminários idênticos a estes, mais 7.000 vezes este tipo de seminário que fez, e palestras, e continua a fazer, e está sempre de uma forma muito presente no mercado. Portanto, é importante voltarmos novamente a relembrar muitas das coisas que ele falou, que nós, de uma forma prática, vamos falar aqui. Reforço, se quiserem partilhar, acrescentar, não concordo, acho que não é muito bem, e olha, deixa-me só acrescentar isto, por favor, levantem a mão no computador, interrompam, no bom sentido, interromper no sentido construtivo, liguem o micro, participem, estamos cá para isso, ok? De preferência, partilha e parceria, não apenas emissor-receptor, não tenho problemas com isso, mas também gosto de saber, desse lado ainda estão acordados e não estão adormecidos. Portanto, Mike Ferry, das primeiras coisas que ele falou, quando esteve lá, falou de várias profissões. Falou, por exemplo, da questão de um piloto de aviões, de aviação comercial, falou do médico, falou do contabilista, falou do advogado, falou de várias situações e várias profissões. E depois, ele disse que todas aquelas profissões são altamente especializadas, como ele disse. Nós, quando queremos andar de avião, vamos partir do princípio que o piloto sabe o que é que está a fazer. Se precisamos ir ao médico, vamos de preferência recorrer a um médico que percebe da especialidade e estará mais capacidade para tratar das nossas doenças, das nossas dores, das nossas enfermidades, para nos ajudar.
Se precisamos de um cálculo contabilístico, não vamos falar com uma pessoa que tem uma calculadora ou teve 5 em matemática na escola. Vamos perceber com alguém que perceba os trâmites todos do negócio. E se temos um problema legal, vamos falar com alguém, neste caso, médico, advogado, solicitador, alguém da área do direito que nos consiga ajudar. Portanto, são atividades que são altamente especializadas. Mas depois ele fez uma pergunta. Será que, tal como as pessoas olham para um médico, para um advogado, para um contabilista, para um piloto de aviões, será que se olha da mesma forma para os consultores imobiliários? Infelizmente, não. E ele disse que esta era uma reflexão essencial, palavras dele. E é importante nós fazermos esta reflexão essencial para percebermos porque é que ainda não se olha para a classe dos consultores imobiliários da mesma forma, como sendo altamente especializados. Temos percebido que, com o passar do tempo, as coisas têm vindo gradual e paulatinamente a melhorar e a ser mais bem vistos e bem recebidos e bem quistos também pelas pessoas, pelo mercado. Mas, de qualquer forma, é importantíssimo percebermos, primeiro, porque é que as pessoas não estão ainda, de uma forma plena, a ter a capacidade de perceber que todas as pessoas do ramo imobiliário são altamente especializados. Por outro lado, temos a certeza absoluta que, infelizmente, nem todas as pessoas que estão no mercado imobiliário são altamente habilitados. Portanto, é importante nós voltarmos às bases, percebermos as coisas que têm que ser feitas e estarmos sempre muito presentes na nossa atividade. Porquê? Muitas das coisas que estão aqui são coisas que ele disse. Eu estou apenas ou a parafrasear ou a resumir numa frase coisas que ele disse durante alguns minutos. E algo que ele disse, entre outras coisas, é que se nós queremos ter sucesso na nossa atividade, no nosso ramo imobiliário, entre outras coisas, temos que ser, de forma regular, consistentes, determinados, disciplinados. Mas, obviamente, há outros fatores que nós devemos ter em linha de conta e devemos ter outros fatores em conta, outros aspectos importantíssimos para construir uma carreira de sucesso. E é disso que vamos falar hoje. Perdão. O Mike Ferry falou, entre outras coisas, falou de 6 palavras que geram mudança e falou também de 10 passos que nós devemos fazer, que os consultores devem fazer, todos nós devemos fazer para gerar mais resultados. E esta palestra, este masterclass, não obstante ser 99,99% direcionada para o mercado imobiliário, muitas das coisas que nós vamos falar aqui são essenciais, é transversal à atividade de qualquer, passando a redundância, atividade comercial que deve ser feita. Então, uma das frases que ele disse até 3 ou 4 vezes esta frase, que é a seguinte: vender imobiliário é simples, mas não é tão fácil. Ele disse 3 ou 4 vezes esta frase. E é muito importante que nós percebemos isto. Vender um imobiliário é simples. Nós, muito das nossas formações, do grupo de ações, muito daquilo que nós lemos, nós percebemos que o mercado imobiliário, per si, não é nada do outro mundo. Alguém quer vender uma casa, alguém quer comprar uma casa e o negócio é feito. É simples, ok? Na sua concepção, na sua ideia, é simples. Não é tão fácil. É depois conseguir estar na operacionalização do negócio, de conseguir estruturar um processo do princípio ao fim, sem qualquer tipo de dificuldades ou de problemas para resolver. Portanto, ele disse várias vezes esta frase: vender um imobiliário é simples, mas não é tão fácil. E é aqui que nós temos que aparecer. Isso é outra pessoa que diz, temos que fazer parecer fácil no ramo imobiliário, e é um bocadinho disso que nós temos que fazer aqui. E ele, como está em 10 de fevereiro, estávamos aqui numa altura, não só em Portugal, a nível de taxas de juros, pânico, bem entendido, obviamente, que algumas pessoas têm, que a comunicação social tem tido alguma responsabilidade no alarmismo que se vai colocando. No mercado imobiliário norte-americano também, daí ele falar mais disso, que é um trabalho onde ele opera, Mike Ferry, há ainda um bocadinho aquela dinâmica e a ideia de que o mercado está a descer, está numa espécie de recessão, está estagnado, está parado. Mas outra frase muito importante que ele disse, logo no início da masterclass, foi: não há uma boa razão para não estar no ramo imobiliário quando o mercado está a descer. Porque o mercado vai continuar sempre a subir ou vai continuar sempre a descer. Portanto, aquelas pessoas que pensam o mercado agora está mal, eu vou sair do ramo imobiliário, vou me dedicar a outra atividade, quando isto estiver bom eu volto. Obviamente. Isso não faz sentido, absolutamente nenhum. Nunca fez e não é agora que vai fazer. Há aquele clichê, nós dizemos várias vezes no grupo de ações, no funeral, uns choram, outros vendem lenços.
e nós somos aqueles que preferimos vender os lenços, obviamente, não é? Com todas as dificuldades que isso possa acarretar e possa trazer. Portanto, não há uma boa razão para alguém não estar no mercado imobiliário, quando o mercado está a descer. Esta é a altura que nós ainda temos mais que nos profissionalizar e temos mais que estar capacitados para ajudar. O Mike Ferry, ele não é quem teve a oportunidade, não tem a ver com a idade, de ter 70 ou mais de 70 anos, ou menos de 70 anos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a personalidade dele, com a pessoa dele. Ele não é propriamente quem teve o prazer e depois privar um bocadinho com ele a posteriori, ou depois, ou à tarde, ou à noite, conseguiu perceber, ele não é uma pessoa com sentido de humor assim, na ponta da língua, como estou a dizer, uma pessoa muito séria na maneira de ser. Não quer dizer que não tenha sentido de humor, a mulher tem muito mais sentido de humor que ele, e é muito expansiva nessa demonstração, ele nem tanto, obviamente, não é? Mas ele perguntou uma coisa que disse, quando nós estamos a descer, no mercado imobiliário, quando está a descer, muitos colegas, mesmo assim, gostam de manter o sentido do humor. Portanto, ele perguntou à plateia se a plateia gostava de se rir. Ele disse, rir é o melhor remédio. E perguntou, gostam de rir? Todos dissemos que sim, obviamente, né? A maior parte das pessoas disseram que sim. Então ele disse, então vou-vos fazer o seguinte desafio. Fechem, por favor, os vossos olhos durante 5 segundos. E foi isso que ele pediu. Que todas as pessoas que estivessem na plateia, como gostam de seguir, fechassem os olhos durante 5 segundos. E com os olhos fechados, se vocês quiserem fazer isso, estejam à vontade, fechar os vossos olhos durante 5 segundos e como gostam de seguir, durante esses 5 segundos, ao fecharem os olhos, pensem na vossa atividade e naquilo que estão a produzir. Se vos der vontade de rir, não é necessariamente bom, obviamente, não é? Se der vontade de sorrir, é que se calhar as coisas estão bem. Se der vontade de rir, pode também, por um lado, ser dos nervos, obviamente, não é? E isso é o que nós costumamos dizer aqui um bocadinho também do ramo imobiliário. Isto para dizer o quê? Há sempre muito mais para fazer. Há sempre muito mais que nós conseguimos fazer na nossa atividade. Portanto, em qualquer altura, nós temos que estar preparados, capacitados para despertar a oportunidade. E quando se fala em despertar a oportunidade, uma das perguntas que eles fez, que eu faço agora a vocês também, e a nós, vocês, a mim, todos nós, de uma forma transversal e coletiva, uma pergunta é, alguém vai vender uma casa hoje? Acham que em Portugal, da zona onde vocês moram, da zona onde temos as nossas agências, acham que alguém hoje, independentemente da relação que temos ou não temos com eles, acham que alguém hoje vai passar pela cabeça ter que vender o imóvel? Sim ou não? Não? Alguém disse não? Claro que sim. Claro que sim, obviamente. Obrigado, Flora, Arnaldo, Paula e todos que participaram. Obviamente que sim. Hoje, provavelmente, alguém vai ter ou a necessidade, ou o desejo, ou a motivação, ou apenas o mero interesse em vender a casa. A outra pergunta mais importante é, e essa pessoa vai-te ligar? Pois, aqui é que nós já não sabemos. E a outra questão a acrescentar aqui é, e tu vais ligar essa pessoa? Ou nós vamos ligar essa pessoa? Pois, também não sabemos. E não sabemos porquê? Porque nós não conseguimos saber quem é que na zona onde nós trabalhamos, em princípio, vai colocar uma casa à venda hoje. Então qual é o segredo? É estar lá. O segredo é estar lá. O segredo é falar com as pessoas. O segredo é estarmos diariamente, ou regularmente, ou frequentemente a falar com as pessoas, a despertar oportunidades, para que quando alguém pensar em vender a casa, então sim, o pessoal automaticamente lembra-se de nós. Ou se nós passamos, vamos ligando à pessoa, vamos relembrando a nossa presença, o facto de nós conseguirmos ajudar essa pessoa. Então, ele depois perguntou, quem é que aqui quer aumentar a produção em 2023? Todos levantámos a mão, obviamente. Então ele pergunta, que mudanças estás disposto ou estão dispostos a fazer no vosso negócio? E depois disse uma coisa muito importante, que é um dos mantras que o Mike Ferry colocou, que eu, por acaso, pessoalmente nunca tinha pensado neste paradigma, neste ponto de vista, mas me fez todo sentido, que é, quem não fizer mudanças vai ficar à espera que alguma coisa aconteça e vai ficar sempre dependente de que a economia mude. Porque quem não faz mudanças anda ao sabor da maré. E aí eu consigo perceber e concordo perfeitamente. Se isto está bom, então é fácil de ser consultor imobiliário. Se isto está mal, isto está muito complicado. Porquê? Eu não faço nada. Eu não faço mudanças. Eu deixo-me ir ao sabor do vento.
Eu ando da forma que está comigo. A economia está boa, eu tenho muitos negócios. A economia está má, ninguém quer vender comigo. Portanto, eu sou sempre dependente do fator externo, que é a economia, é a situação sociopolítica, geofinanceira, tudo que tenha a ver com a nossa atividade e com o dia a dia em que nós vivemos na nossa sociedade mundial e global, obviamente, acima de tudo, depende disso. Mas é muito importante percebermos isto. Se eu fico à espera que a economia mude para melhorar, para investir mais no ramo imobiliário, eu estou à espera, estou a perder oportunidades. E é muito importante termos isto sempre muito presentes. Então, o que é preciso? Treinar. Treinar. Ele falou do futebol, no caso, no futebol americano, ele falou em Portugal do soccer, o nosso futebol, o futebol mais europeu, mas também falou do exemplo das dançarinas que estavam lá atrás nos bastidores. E ele disse que enquanto estava à espera para entrar, e enquanto estava a tomar um pequeno almoço, ou a preparar-se para entrar, ou durante a apresentação que estavam a fazer, as dançarinas estavam sempre nos bastidores a treinar junto aos espelhos as coreografias que iam fazer a seguir. E ele disse, elas têm que fazer isso porque têm que estar sempre a treinar. Têm que estar sempre a treinar. Se cai uma coreografia, vão para os bastidores, começam a treinar outra coreografia para voltar daqui a bocadinho. E depois fez uma pergunta. Quantas vezes e durante quanto tempo treina um futebolista? E pode ser daquelas perguntas de lá para Alice, mas é uma pergunta óbvia. Um futebolista treina uma vez por dia, ou treina uma vez por semana, ou se tiver um jogo, por exemplo, hoje há futebol, o Futebol Clube do Porto joga hoje para as competições europeias. Será que o treinador do Futebol Clube do Porto ou das outras equipas que vão jogar hoje vão dizer, malta, amanhã é quarta-feira, amanhã jogamos, portanto, amanhã, quarta-feira de manhã, temos treino. O resto da semana vocês estão livres. Faz sentido. Nem no futebol dito amador há esta vitalidade, quanto mais num campeonato ou num desporto altamente competitivo e profissionalizado, como é o futebol de alta competição. Obviamente, não é? Ele tem que treinar todos os dias. E há esportistas, futebolistas, atletas que durante o treino estão e dão 100%, mas alguns vão antes do treino para treinar sozinhos. Alguns ficam depois do treino para treinar sozinhos também, para melhorar a sua competição, o seu índice competitivo. E é muito importante relembrarmos isto sempre. Algo que é muito importante na nossa atividade e tem a ver com voltar às bases é treinar, treinar, treinar. Porquê? O mercado imobiliário, como dissemos, é simples. Tem como base um sistema super simples. Vender, comprar, mediar. Ponto. Mas tem que ser treinado todos os dias. Já até que não estamos a ouvir nada desta merda. Não? Espera aí, levanta o som. O Jorge está a dizer que não está a ouvir nada. Espero que agora esteja a ouvir bem. Abraço, Jorge e Dora. Espero que agora estejam a ouvir. Acho que todos estão a ouvir, certo? Validamos? Obrigado, malta. Portanto, é importante percebermos isto. O sistema assim é simples. Comprar, vender, mediar. É isto. Mas todos isto tem que ser posto em prática, obviamente. É importantíssimo termos isto presente, perdão. Portanto, vamos então agora entrar mais de uma forma personalizada e detalhada nas 6 palavras que geram mudança, de acordo com o Mike Perry. A primeira das 6 palavras, vamos ver uma a uma e depois no final eu apareço no slide com todas as palavras. A primeira palavra, que eu já falei há pouco, é o mindset. A primeira palavra que gera mudança na nossa atividade é o mindset. E depois ele explicou o que é mindset. O mindset da nossa atividade é aquilo que nos passa pela cabeça quando vemos alguém ou vemos alguma coisa, alguma situação. É, como ele disse, entre outras coisas, a definição que a nossa mente, que a nossa percepção, a nossa cabeça faz e categoriza ou segmenta aspectos positivos ou negativos em função daquilo. Ou seja, é a interpretação daquilo que nós vemos e ouvimos e, por inerência, como é que nós nos vamos comportar mediante aquilo que observamos. É aquela questão do copo meio vazio ou do copo meio cheio. Depende do mindset com que eu olho para um copo. Agora, um copo ou tem metade de ar ou tem metade de água. Depende da forma que eu olho para o copo e depende daquilo que eu vou fazer com a informação que estou a obter. Que é a minha percepção daquilo que eu estou a ver ou a observar. O mindset é isso. E ele disse 2 ou 3 vezes esta frase, mindset is the name of the game. Ele disse isto várias vezes, cada vez que falava do mindset. Cada vez que nós olhamos para uma pessoa e perspectivamos ou interpretamos de alguma forma,
o nosso mindset vai nos ajudar a perceber se justifica ou não acompanhar aquele processo. Se justifica ou não falar com aquela pessoa. Portanto, entre outras coisas, temos também de ter o mindset, é isso que nós devemos ter na nossa atividade, de, como ele próprio disse, estou a parafrasear Mike Ferry, temos que nos vender a nós mesmos. Perdão, a nós mesmos. Porque qual é que é o nosso melhor cartão de visita? Qual é que é a nossa melhor apresentação de serviços? Nós próprios, os nossos serviços. Exatamente, é isso mesmo, Jorge. O nosso cartão de visita, a nossa apresentação, obrigado, Jorge Sousa, somos nós mesmos, obviamente. Porque isto é um negócio, mais um clichê, um negócio de pessoas, para pessoas, feito por pessoas, com pessoas. Eu tenho que gostar de pessoas para falar com pessoas, porque se não falamos com pessoas, não somos pessoas, somos ermitas. E um ermita não é consultor imobiliário, está lá sozinho, quando muito, vê num, sei lá o quê, num iglo, mora num deserto ou num polo ártico, antártico ou qualquer coisa. Portanto, pergunto ele, e nós estamos a focar-nos no mindset correto? É importante isto. Qual é que é o mindset? Isto gera mudança. Gera mudança. O mercado está mal? Não está bom nem mal. Está como está. As taxas de juros estão a aumentar. Então, o banco está a colocar mais situações na concessão de crédito? Sim. O António Costa apresentou algo que ainda será algo de estudo e será algo de alterações até dia 16 de março, o mais habitação. Claro que sim. O alojamento local vai mudar? Provavelmente. As casas vão subir, podem manter, podem baixar. É tudo mau? Não é nada mau. É bom. Depende do mindset com que eu olho para o negócio, com que eu percebo como é que o negócio está a correr e como é que eu me vou colocar no negócio. E o mindset tem muito a ver com isto. O mindset é a constatação daquilo que eu estou a ver. Se é bom ou mau, depende da perspectiva e depende daquilo que eu quero fazer com a informação, obviamente. Portanto, esta é a primeira 6 palavras. A segunda, que tem também sempre que ver com isto, é se eu tenho o mindset necessário, o que é que eu precisarei depois desenvolver ou perceber as aptidões que nós devemos ter. Quando falei há pouco, no início, segunda palavra, aptidões. Quando falei há pouco do piloto de avião, ele disse, Mike Ferry, que disse muito bem, quando nós entramos no avião, ou quando estamos sentados no avião, partimos do princípio que o piloto tem as aptidões necessárias para voar, certo? Tal como acontece com o médico. Alguém tem o... Só desligar aqui o micro do Tiago. Desculpa, Tiago. Estava a ver aqui só. Tal como acontece com o médico, com o advogado ou com outra qualquer pessoa, nós partimos do princípio, se recorremos àquela pessoa, a pessoa tem aptidões para fazer isso, obviamente, não é? Se alguém tem um qualquer colega como team leader ou como diretor comercial, parte do princípio que o seu diretor comercial ou o seu team leader tem as aptidões necessárias para o ajudar. Se alguém quer vir fazer formação comigo, parte do princípio que eu terei as aptidões necessárias para poder ajudar essa pessoa enquanto formador. Se eu entro num avião, como o Mike Ferry falou, eu parto do princípio que alguém tem as aptidões certas para pilotar um avião. Nunca ninguém, acho eu, pelo menos as vezes que andei de avião, nunca me passou pela cabeça. Se calhar da próxima vez vou perguntar ao piloto, olha, há quanto tempo é que você anda de avião? Tem mesmo carta ou o seu pai não pôde vir e deu-lhe a chave aqui do Popó? Não faz sentido absolutamente nenhum. Nós nunca sequer nos passou isto pela cabeça, certo? Se eu estou sentado no avião, parte do princípio que a pessoa está a pilotar o avião, tem as aptidões necessárias. Então, se nós queremos ser consultores imobiliários, o mercado espera que nós próprios também tenhamos essas aptidões. Pode nem sempre nos ver como sendo as pessoas mais capacitadas ou mais habilitadas, mas aqueles que querem efetivamente trabalhar connosco, garanto-vos, esses querem trabalhar com profissionais altamente habilitados. Garanto-vos que isso acontece. Porquê? Porque nós estamos num negócio, que fundamenta, baseia a sua atividade em aptidões. Então aqui surge a pergunta, e nós? Será que sabemos quais são as nossas aptidões? E sabemos como é que as devemos praticar? E estamos a colocá-las em prática? Percebemos o que é que devemos fazer para dominar o negócio? Também é importante, fazendo esse autoexame, essa autoanálise, para perceber o que é que eu estou a fazer muito bem e reforçar, onde é que eu não estou tão bem e pedir conselhos para melhorar, e onde é que eu nunca fiz, mas gostava de poder aprender e ter humildade, que é algo que vamos falar mais à frente, ter humildade também de pedir ajuda nesse sentido. Portanto, se eu tenho o mindset necessário, percebo as aptidões que tenho,
Então o que é que eu tenho que perceber? Então o que é que eu tenho que fazer? Quais são as atividades que eu tenho que ter? Quais são as atividades geradoras de rendimento ou de rentabilidade que acrescentam muito à nossa atividade? Tal como nós estamos num mercado baseado em aptidões, também estamos num mercado muito, mas mesmo muito, baseado em atividades. E depois é a lei da proporcionalidade. Quantas mais atividades nós tivermos, maior será a nossa rentabilidade. E aqui o Mike Ferry falou de uma coisa, de um conceito que é programa Weight Loss, ou Weight Loss Program, que falou em inglês. Que é o quê? O programa Weight Loss, ou seja, em português, programa espera, perde, que é quando nós esperamos que o cliente vá ter connosco. Isto não é o mais recomendado, obviamente não é. Se eu só espero que o cliente vai ter connosco e não faço nada, eu vou esperar, mas posso perder. Que é o programa espera, mas perde. Obviamente, não é o mais recomendado. Mas ele diz que há muitos consultores que baseiam a sua atividade nisto. Então ele diz, este tipo de pessoas não vai ter grande futuro, não é o mais recomendado. Ele diz, fala com pessoas. E depois disse uma coisa aí, notou algum sentido de humor, um grande sentido de humor, que é, se não gostas de pessoas, sai do ramo imobiliário. Mas eu já disse, eu próprio digo isto N vezes. Se não gostas, é das primeiras coisas que quem está aqui, que assistiu e tem as formações comigo, sabe perfeitamente que eu pergunto isso. Logo no primeiro dia ou no segundo dia de formação, gostas de pessoas? Gostam de falar com pessoas? Ah, sim, gosto. Ainda bem, isso é o principal. Se não gostam, se calhar o ramo imobiliário não é para vocês. E o Mike Ferry veio reforçar exatamente aquilo que nós falamos. Mas ele disse uma coisa com um sentido de humor muito próprio, que é, se não gostas de pessoas, vai trabalhar para um cemitério. Ninguém te chateia, olha, tens lá muitos piratas. Os piratas são aquelas pessoas que já venderam casa e que também falámos com eles, obviamente. E ele disse isto. Se não gostas de trabalhar com pessoas, se não gostas de falar com pessoas, olha lá para o cemitério. Há lá muitos piratas. Há muitas pessoas que precisam de ter um CRM. Fala com elas. Se não gostas de falar com pessoas, vai fazer isso. Isto palavras do Mike Ferry. Então, o que é que nós temos de ser em termos de atividades? Que atividades são geradoras de rendimento? Que atividades é que podem ter algum tipo de rentabilidade ou de rendimento na hora ou de uma forma muito breve? Geração de leads, seguimento de clientes ou acompanhamento, pré-qualificação de clientes, proprietários ou compradores, angariação, negociação, fecho de negócio. São apenas 6, entre outras atividades que podem ser geradoras de rendimento e de rentabilidade. Então, se nós sabemos, se temos o mindset, temos as aptidões, sabemos as atividades que temos que ter e o que é que temos que fazer e temos que treinar todos os dias, a questão é, e a questão que se levanta é, estamos a fazê-lo? Quantas vezes o fazemos? Quantas vezes o treinamos? Porque depois do treino vem a prática. Depois da prática vem a ação. E a ação é a quarta palavra nas 6 que gera mudança. É exatamente o agir. Ele aqui foi muito direto. Ele diz que o adiar, ou procrastinar, ou deixar para depois, nunca, mas nunca será a solução. Se eu tenho que ter uma oportunidade, é agora que eu vou falar com aquela pessoa. Não vou deixar para depois, porque enquanto eu falo ou não falo, pode aparecer alguém que está a falar com a pessoa. E ele perguntou, e cada um de vocês definem com a prioridade certa as ações que vos geram mais rentabilidade? Conseguem perceber isso? Conseguem definir isso? Portanto, ele colocou esta pergunta e aqui no campo da ação é muito direto. Se tens que fazer, faz. Não vale a pena pensar. Planear, organizar, mas tens o mindset, tens as aptidões, sabes as atividades, age, vai fazer. De que forma? Com a quinta palavra. Com a devida consistência. Se nós vamos fazer, não vamos fazer de uma forma ad hoc, sem reino em rock, como costuma dizer, não é? Vamos fazer de uma forma consistente. Consistência é a chave, como está aí em baixo. Ele diz também, não está aqui, mas ele escuta também dizer, consistency is the name of the game, tal como disse outra vez, com outra palavra, do mindset, é exatamente a mesma coisa. A consistência, como ele disse, e estou a parafrasear o que ele disse, é trabalhar 5 horas, 5 dias por semana, 45 semanas por ano, 8 a 9 horas por dia. É isto, a consistência. Não é, eu vou fazer hoje, mas amanhã está chuva. Não dá. Eu vou fazer, mas ontem foi feriado. Eu vou fazer, mas para a semana dá sol. Eu vou fazer, mas entretanto não consigo. É consistência. Estar ali persistentemente a fazer. Persistência, consistência, acima de tudo. Ele depois perguntou, daqui a quantos têm base de dados? Quase todos levantaram a mão. Uns porque efetivamente têm,
outros que parecia mal vão levantar a mão, mas todos levantaram, quero acreditar que todos temos, portanto, todos levantámos a mão, tem base de dados. E eu pergunto, se têm base de dados, falam com as pessoas que estão na vossa base de dados, falam com eles ou com elas, e se não falam, para que é que têm a base de dados? Eu aqui, pessoalmente, não vou entrar muito em campos, porque nós já fizemos isto, a importância da base de dados, já fazemos isto variedíssimas vezes, reforçar a importância da base de dados, e foi aquilo que eu disse há pouco, disse no início. Muitas das coisas, para dizer praticamente tudo o que nós ouvimos nesta masterclass, neste seminário do Mike Ferry, é, em bom rigor, aquelas coisas básicas que nós devemos fazer todos os dias. Falar com pessoas, registrar a nossa atividade, acompanhar. Portanto, ter esta consistência, ter esta regularidade e frequência no registro da nossa atividade, isto é importantíssimo. E não é 1 hora por dia e amanhã logo se vê. É 8 a 9 horas por dia, obviamente, não é isto. Obviamente, cada um gerirá a sua agenda em função dos seus resultados. Não é isto que está em causa. O que ele quis dizer é ter uma forma consistente. Eu prefiro uma semana muito bem trabalhada do que um mês a deixar passar. Percebo o que ele dizer e o que ele quis dizer também. Mas de uma forma consistente, regular e frequente, nós estamos na nossa atividade. Portanto, será que somos consistentes, como ele perguntou, a cumprir as atividades que definimos? Em função das atividades que temos? É importantíssimo isto. E para fazer isto tudo, o que é preciso? A última das 6 palavras, mas não menos importante, a disciplina. Aqui é importantíssimo termos a disciplina. Disciplina de fazer o trabalho que tem que ser feito. E disciplina de fazer o trabalho que tem que ser muito bem feito. E aqui, nesta situação, o Mike Ferry também colocou, fez uma pergunta, que eu pessoalmente também nunca tinha olhado deste ponto de vista, mas pareceu muito mais do que engraçado, muito bem conseguido e muito interessante. Que foi a seguinte: ele perguntou: se o vosso cliente proprietário contratasse um detetive privado para vos seguir durante 2 semanas, o que é que esse relatório, ou o relatório desse detetive privado, iria dizer ao proprietário sobre a vossa atividade? Espetacular, brutal. Tão simples, não é? Tão simples. Como é que uma pessoa com mais de 50 anos disto não complica, simplifica? E nós pensamos nisto, alguém dá-nos uma agressão. Somos os únicos interlocutores, somos o único responsável pela promoção do imóvel no mercado. E o proprietário lembrava-se: deixa cá contratar. Aqui eu não me lembro, o Colombo, ou o Gadget, ou outro detetive qualquer. Nota-se que eu nasci nos anos 70 e cresci nos anos 80, não é para lembrar do Colombo e do Inspector Gadget, não me lembrei de outros nomes, ou Dick Tracy, também era nessa altura. Vou detectar aqui o detetive privado para seguir aqui o Ruben Almeida durante 2 semanas para ver o que é que ele vai fazer. Será que nós tínhamos ou conseguiríamos, em consciência, viver de bem com o relatório que o detetive privado iria fazer? E dizer: olha, o Ruben Almeida ontem foi feriado, ficou em casa, foi ao Pingo Doce com a mulher da parte da tarde. Amanhã não viu sair. Foi passear o cão. Amanhã, e foi pôr o lixo. Entre outras coisas, obviamente. Mas a importância é: será que a disciplina de fazermos aquilo que tem que ser bem feito só é feito quando nós sabemos que alguém nos vai perguntar se estamos a fazer? Ou só vamos fazer quando, em último caso, percebemos que está quase a acabar o contrato, eu tenho que fazer alguma coisa? Ou se temos uma forma diária, sistemática, consistente, lá está, a disciplina de fazer o trabalho que tem que ser bem feito. Pensem nisto. Quem sabe, há para aí proprietários a contratar detetives privados para vos seguir. Portanto, se olharem para trás, se olharem assim para trás, quem sabe, ou é um agente da Aero ou da Remax para vos roubar as angariações, ou então um detetive privado que anda atrás de vocês. Mas pensem nisto de uma forma ilustrativa e para percebermos. Então, uma forma resumida, estas 6 palavras que geram mudança são estas: o mindset, é a forma como nós vemos e analisamos aquilo que estamos a ver e observar, ou alguém, e agimos em conformidade com isso. As aptidões. Nós percebemos que temos as aptidões necessárias e quais são que nos ajudam a ter sucesso. Atividade. Quais são as atividades geradoras de rendimento que rapidamente nos dão a rentabilidade? A ação. Agir. Estar lá. Fazer acontecer. A consistência. Não é fazer hoje e não fazer 2 dias. Depois faço uma semana e não faço 2 semanas. Todos os dias. De forma regular. 5 dias por semana. 45 semanas por ano. 8 a 9 horas por dia.
e disciplina, de uma forma sistemática, persistente, contínua, estar a fazer isso. Portanto, estas são as seis palavras que nos ajudam a gerar mudança. Na segunda parte do Masterclass, ele falou dos 10 passos, para gerar mais resultados. Foi isso que ele falou, entre outras coisas, dos 10 passos que nos ajudam a gerar mais resultados. E estes 10 passos, também vamos ver um a um, de forma detalhada, e depois no final colocarei a lista desses 10 passos. Ainda sobre as 6 palavras que geram mudança. Alguém quer partilhar alguma coisa, reforçar, parece-vos bem, não faz sentido, ou seguimos? Espetacular. Curtíssimos. Seguimos, então, sendo assim. Faz todo o sentido. A palavra disciplina e consistência são das mais fundamentais e são as mais difíceis de pormos em prática, mas que temos depois aquele esforço. É verdade, Jorge. Obrigado pela partilha, amigo. E é muito isto. Consistência e disciplina não são fáceis, obviamente, não é? É preciso ser muito disciplinado para ter disciplina. E é preciso ter muita consistência para ser consistente, obviamente. E às vezes nós encontramos sempre desculpas ou situações alternativas para não fazermos. Mas quem o faz tem resultado. Falem com pessoas, à maneira dele, todos os dias estão a despertar oportunidades. Casos de sucesso que nós temos, estamos aqui N casos de sucesso, pessoas que estão aqui a assistir à formação e esta partilha de conhecimentos, colegas que todos os dias estão presentes na atividade, de uma forma sistemática, frequente, consistente, disciplinada, ativa, estão presentes. Garanto-vos, isso vai de certeza absoluta a resultar e vai ter contactos, um sorriso na cara, está a Cláudia e a Isabel, sorriso também para vocês, as duas muito bem, com esta disciplina que nós temos também, de ter também este sentido de humor, este entusiasmo, que é algo que vou falar daqui um bocadinho também, é a questão do entusiasmo, e do gaguez também, tinha que estragar, que apareceu agora também, nós temos a falar também, é importantíssimo, abraço gaguez, estou a brincar contigo, é importantíssimo nós temos este entusiasmo, a forma como nós nos colocamos aqui nesta atividade, porque, tal como vocês sabem, e não é preciso o Ruben Almeida dizer-vos, nem o Domingos Amador, nem o José Pina, nem o Mike Ferry, nem ninguém, aquilo que vocês não fizerem, ou que nós não fizermos na nossa atividade, sabem quantos consultores há à espera para fazer? Pergunta de retórica. Pergunta de retórica. Todos vocês sabem, obviamente. Aquilo que eu não faço, ou que eu acho que não consigo fazer, ou aquilo que eu disse há pouco, vou procrastinar, vou deixar para depois, aquilo que eu não vou fazer, de certeza, vos garanto. Se não for agora, amanhã, alguém vai estar a fazer para mim. Isso é garantidamente. Obviamente, não é? Portanto, temos que perceber isso dessa forma. Então, passando às 10 palavras, aos 10 passos para desenvolver mais resultados ou para gerar mais resultados, o primeiro deles é, de acordo com o Mike Ferry, é desenvolver um sistema de gestão de tempo. O Jorge Sousa falou muito bem que aquilo que às vezes é mais difícil é consistência e disciplina. Concordo perfeitamente. Obviamente, não é? A gestão de tempo, em alguns casos, também não é sempre tão fácil, tão linear, que nós conseguimos fazer isso. Portanto, é importante nós conseguimos, de uma forma muito prática, desenvolver um sistema de gestão do tempo. Nós temos isso. Isso é passado nas formações, é passado depois, no final das formações, quando nos envio a pasta, seja para rookies, seja para top producers, com o modelo da agenda que nós temos, blocos de tempo, definir o tempo que nós temos que fazer, temos que gerir, e é dessa forma que nós temos que desenvolver. Há uma coisa muito importante que o Mike Ferry falou, é um artigo, um item, que nós não podemos comprar. E ele foi muito enfatizado pelo Mike Ferry. E ele dizia muito bem que algo que nós não podemos comprar é o tempo. Podemos comprar muita coisa. O tempo nós não podemos comprar. Podemos comprar um relógio, mas não estamos a comprar tempo. Estamos a comprar alguma coisa que nos diz o tempo. Mas o tempo é assim. Nós não conseguimos comprar. Portanto, se não conseguimos contar o tempo, mas temos que gerir o nosso próprio tempo, tudo deve ser pensado de uma forma muito prática para termos respostas positivas. Então, começa, passando a redundância,
Começa no princípio. Começa por planearmos muito bem o que é que tem que ser feito, de que forma tem que ser feito, quando é que tem que ser feito, e neste quando é que tem que ser feito é qual é que é o período em que nós somos mais produtivos. Qual é que é a altura do dia em que nós somos mais produtivos? Manhã, de tarde, o dia todo, meia hora, uma hora inteira, durante 3 horas seguidas. É isso que nós, automaticamente, devemos perceber. Em que altura do dia, dependendo da atividade que eu vou desenvolver ou pôr em prática, é que eu serei mais produtivo. E o Mike Ferry disse também que se nós não conseguimos obter os resultados que pretendemos, temos que mudar a abordagem. Nós temos sempre a ideia de pensar que isto não está mal, os clientes não me estão a aceitar. Os clientes não estão a querer falar comigo. Os clientes não me estão a querer ouvir. Os clientes não querem saber de mim. Os clientes estão todos parvos. Os clientes eu já não tenho paciência para compradores. Não tenho paciência para proprietários. Não tenho paciência para clientes. Nós sempre temos a tendência, lá está o tal mindset, temos a tendência de pensar que a culpa está só nos clientes. Pode estar. Não estou a dizer que esteja em nós ou que esteja neles. Pode estar em ambas as partes. Costumo dizer que a culpa nunca morre solteira, obviamente, não é? Mas, muitas vezes, o que falha nos resultados não é tanto a forma como as pessoas ouvem, é a abordagem que está a ser feita. Muitas vezes a falha está em mim. Eu não estou a ter a abordagem correta. Portanto, se eu não consigo ter os resultados expectáveis e desejáveis para mim, eu tenho que mudar a abordagem. Se mudo a abordagem, automaticamente muda a resposta. Foi algo que ele disse também e eu reforço aqui nesta sessão de hoje. E é muito importante isto. Ele deu o exemplo dele, ele disse que quando era consultor e quando desenvolvia a atividade dele, era mais produtivo de manhã, no caso dele, era mais produtivo de manhã e calendarizou, inclusive, o que é que fazia. Chegava às 7 da manhã, das 7 às 7h30 fazia isto, e depois das 7h30 às 8 fazia outra coisa, e tinha por blocos de tempo, obviamente, não é? Mas uma coisa que eu registrei, de forma a resumir isto, ele diz que usava 30 minutos de cada hora para as atividades mais importantes, obviamente. Vamos supor que eu agora vou dedicar aqui 1 hora a perdão, falar com proprietários particulares, AVPP, Feasibles, ou qualquer coisa. Falar 1 hora. Se calhar às tantas 1 hora eu vou-me cansar. Eu falo meia hora, 30 minutos, perdão, é a mesma coisa, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, às tantas estou cansado. Então porque é que eu não vou dedicar a investir meia hora para ser efetivamente e assumidamente produtivo e depois tenho o resto de meia hora para outra atividade, para descansar, para planear o que vou fazer a seguir? Obviamente. E estou a falar meia hora como posso dedicar 15 minutos de 30 minutos. Isto fica ao critério de cada consultor. São blocos de tempo que nós devemos fazer e devemos esquematizar e estruturar na nossa própria cabeça, na nossa atividade, na nossa forma de nos posicionarmos. Mas é muito importante percebermos isto. Se eu não consigo gerir o meu tempo, eu não vou ter os resultados necessários. Então eu tenho que gerir e desenvolver uma gestão de tempo. Blocos de tempo, seja por agenda, no telemóvel, no Excel, agenda escrita, seja um bloco, o que é que seja, definam aquilo que para vocês faz mais sentido. Portanto, o primeiro passo, desenvolver um sistema de gestão do tempo. O segundo passo é aquilo que muitas vezes nós falamos, que é o prospectar. Atividades de prospecção. E há alguns consultores, ele aqui falou disso, como a sociedade está muito desenvolvida, ele quando começou, obviamente, não havia computadores no sentido com as redes sociais como nós a temos agora, nem smartphones, nem telemóveis, sequer havia, quanto mais smartphones, perdão. E a sociedade estava muito desenvolvida. E ele diz que atualmente há muitos consultores que para eles prospecção, ele está a falar mais dos Estados Unidos, mas acaba de ser um bocadinho transversal a todo o lado. É alguém chegar à agência, ligar as redes sociais e ir ver no Facebook, no Instagram ou qualquer coisa se aparece ali alguma coisa. E para eles, prospecção é isso. Ele depois disse uma coisa muito importante, que é o primeiro parágrafo do slide que vem a seguir, que é, nas redes sociais não há objeções. Nas redes sociais não há objeções, portanto é fácil fazer prospecção nas redes sociais. Não há objeções, vai correr tudo bem, eu vou desenvolver a minha atividade lá só e vou tirar ali alguma dificuldade. Então, para prospectar, obviamente temos que contar, vamos ter objeções. Agora, o nível das objeções determina o nível da nossa rentabilidade. Quanto mais objeções eu tenho, mais eu estou a fazer. Mas quanto melhor eu as trato, menos objeções eu tenho, logo maior a minha rentabilidade.
que eu estou a conseguir contornar as objeções e resolver as dificuldades. Temos práticos, um exemplo prático, e também falando, parafraseando e citando muito do que ele falou, do que o Mike Ferry falou. Qual é que acham que é a possibilidade de ouvirmos ou não, cada vez que perguntarmos a alguém: olá, boa tarde, olha, o meu nome é Rubino Almeida, tem alguma casa para vender ou quer comprar alguma casa? Qual é a probabilidade da pessoa nos responder não? É elevadíssima. Certo? É imensa. Então, estou a fazer uma pergunta fechada. Literalmente é: quer vender a sua casa? Quer comprar uma casa? A pessoa vai dizer não. Portanto, eu vou ouvir muitas vezes a palavra não. Mas, como disse há pouco, se nós mudarmos a abordagem, mudamos a resposta. Se mudarmos a abordagem ou mudarmos o guião, podemos alterar a resposta. E podemos perguntar: olá, o meu nome é Rubino Almeida. Olha, estou a falar aqui uma pergunta aos nossos vizinhos, saber se alguém está a pensar mudar brevemente ou a longo prazo de casa. O que é que eu já estou a fazer? Não quer dizer que a resposta não seja não, mas a forma como eu vou fazer a pergunta é uma pergunta que motiva a ação. Obriga, entre aspas, a outra pessoa a pensar. Vai despertar algum tipo de raciocínio na cabeça, na mentalidade, na maneira de estar da outra pessoa. Pensar se a pessoa está a pensar brevemente mudar de casa, ou seja brevemente, seja a longo prazo, se está a pensar em fazer. E isto é a forma como nós estamos a fazer a nossa atividade. Ou às vezes, como falamos aqui também nas nossas aulas, na nossa sala de formação, aquelas perguntas: olha, sem compromisso, se tivesse uma proposta irrecusável para vender o seu imóvel, só para saber o valor do seu imóvel, estaria interessado em saber o que é que nós estamos a fazer? Estamos a despertar a curiosidade na pessoa. Estamos a tentar perguntar e saber junto da pessoa se a pessoa está ou não, lá está, o mindset sobre a mudança ou não da venda do imóvel. Agora, se fazemos uma pergunta fechada, obviamente a probabilidade de abrirmos ou não é imensa. É mais fácil. Ok, responder não, está resolvido, próxima porta ou próxima campainha. Mas a prospeção não é em quantidade. Quanto mais, melhor, obviamente, não é? Mas não é por eu tocar em 50 campainhas ou bater a 200 portas que eu vou falar com mais pessoas. Tem que ser uma abordagem construtiva, na hora certa, na altura certa e com a melhor abordagem. Porque falarmos com pessoas é essencial, como ele disse, para metermos um negócio ativo. Portanto, se assim formos, temos de treinar como vamos reagir a um não, mas também, curiosamente, como é que vamos obter um sim. É importante esta atividade. Porque há colegas que, com o tempo, são muito práticos a trabalhar um não. Estão super preparados para trabalhar um não. Mas quando alguém diz sim, ficam ali um bocadinho assustados. Quase parece insistem com a pessoa, mas quer mesmo vender a casa? Está a falar a sério, não está a brincar comigo, quer mesmo vender a casa comigo? Estamos tão preparados para o não que não nos preparamos para o sim. É importante termos isso presente. Porque, como disse Mike Ferry, se assim não for, se não estivermos preparados a trabalhar o não e conseguimos obter o sim, vamos sempre estar dependentes de algo que o Mike Ferry falou como sendo a compra de contactos. Ele falou em aspas, entre aspas, obviamente, não é comprar financeiramente ou diretamente andar a comprar contactos, mas é na compra de contactos. Estamos sempre dependentes de terceiros. Ele diz, inclusivamente, e cito: quem espera que o negócio chegue até si, sem fazer nada, sozinho, sentadinho, está a comprar negócio em vez de fazer negócio. Não quer dizer que o negócio não apareça. Mas estamos a comprar. É tipo Uber Eats. Qualquer dia vou fazer uma aplicação para o ramo imobiliário que é Uber Leads. Né? A pessoa liga para mim e eu vou levar uns contactos dos compradores, dos proprietários lá à casa da pessoa. E a pessoa dá-me 50 euros por cada contacto. Se calhar tem que levar esta ideia aqui ao Shark Tank. Estou-me a lembrar disto agora, mas não. Uber Leads, obviamente. Vamos Leads à sua casa. Não faça nada, até estar sossegadinho, eu levo aí contactos. Obviamente. Se calhar já podia estar milionário e nunca tinha pensado nisto, desta forma. Mas isto é comprar negócio. Isto é estar à espera que o negócio venha ter comigo. Eu não estou a fazer negócio. Eu estou dependente da economia, estou dependente de terceiros, estou dependente de alguém precisar de outra coisa e estou dependente de outro fator muito importante. Estou dependente de que entre a pessoa lembrar-se e lembrar-se de mim, não apareça ninguém mais profissional que queira fazer negócio e consiga o contacto. Consiga a compra, consiga a venda, consiga a endereção, consiga a lead, consiga o seguimento, consiga falar com aquela pessoa. É importantíssimo termos isto presente. A prospecção é importantíssimo na nossa atividade. Terceira parte para gerar resultados, o nosso círculo de influências. Temos que
cuidar do círculo de influências. Foi preciso. E estou a ser irónico. Foi preciso vir o Mike Perry dos Estados Unidos para todos nós, pela primeira vez na nossa vida, ouvimos falar da expressão círculo de influências. Nunca ninguém tinha ouvido falar disso. Certo? Eu fiz o disclaimer necessário, estou a ser irónico, obviamente. Foi preciso vir um homem do outro lado do Atlântico a dizer, come on, mas olha aqui que o círculo de influências é nice, é very tótil. Foi preciso um homem vir do lado do Atlântico para dizer isto. Quando é algo que nós sabemos disto, todos os dias. E falamos isto de uma forma consistente, disciplinada, sistemática. Mas mesmo assim, ele veio frisar e ele reforçar que é um dos passos que gera mais contactos e gera mais resultados. Ele disse, em estatísticas nos Estados Unidos, 40% das transações devem vir diretamente do nosso círculo de influências. É o expectável. 40% das nossas oportunidades, transações, seja de compra ou seja de angariação, 40% venham do nosso círculo de influências. Mas também que as referências que esse mesmo gera sejam dentro dos 40%. E no top producer, este NEM pode aumentar para o dobro, de uma forma exponencial, para 80%, porque sendo top producer, já tem outra experiência, já tem outro histórico, tem outro background, tem outra forma de aumentar essa probabilidade. Tem histórico, digamos, na operacionalização do negócio. E é muito importante termos isto presente. Ele depois disse-me uma coisa muito importante também. E aqui, se alguém conseguir fazer isto, brutal. Deve ser muito, muito, muito bom e era engraçado filmar, talvez que isso é impossível, mas era filmar. Era, quando ligamos a alguém que é nosso cliente, ou foi nosso cliente, e nós não falamos com ele há algum tempo, a nossa abordagem não deve ser, então, Sr. Manuel, como é que está? A nossa abordagem deve ser o seguinte, Sr. Manuel, devo-lhe um pedido de desculpa, porque não falo consigo há muito tempo. Ele disse mesmo, peçam desculpa às pessoas. Peguem no telefone e liguem para as pessoas. Venderam uma casa há um ano, nunca mais falaram com a pessoa. Liguem, peçam desculpa. Liguem, peçam desculpa. Sou Manuel, como está? Ruben Almeida, Centro de 20 Nações. Se lembra, Ruben, como é que está? Estou a ligar, tenho que pedir desculpa. Então porquê? Fiz negócio consigo há um ano, nunca mais disse mais, ou no ano falei consigo uma vez, tenho que pedir desculpa por esta falta de coerência e falta de consistência em manter o contacto consigo. Espero que esteja bem, mas olha, há novidades no mercado que eu gostava de partilhar consigo. Tem um minuto para saber como é que está, a sua família, falar aqui um bocadinho também. Este tipo de abordagem. O que é que eles quis dizer com isto? Se nós tivermos, às vezes o que é mais difícil, a angariação, a condução de um negócio, o fecho de um negócio, ganhar dinheiro, fidelizar um cliente, para perdê-lo é isto. E se eu perco o cliente assim, porque ganhei dinheiro, tudo bem, ponho dentro de uma caixinha, uma caixa de casos arquivados próximo, eu estou sempre a começar do zero, no mau sentido, todos os dias. Portanto, se nós tínhamos uma base de dados, é que falámos há pouco, se tem a base de dados e não ouçam, para que é que tem a base de dados? Mas vale não ter, obviamente. Ou se calhar não continuar no ramo imobiliário e ir trabalhar para o cemitério, como disse o homem, obviamente. Não é? E ele é que é maluco, obviamente. Não percebe nada disto, ele é que percebe. E reforçar sempre muito esta premissa, obviamente, não é? Tem um minuto, gostava de falar destas oportunidades. Ou conhece alguém que gostaria de saber, está interessado em saber mais, lembra-se de alguém com quem eu possa falar que está interessado em conhecer e aproveitar estas oportunidades. E neste sentido, no círculo de influências, é muito importante falar com a nossa base de dados, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Porque quando falamos com isso, devemos fazer isso com energia, com entusiasmo, aquele entusiasmo que eu estava a dizer há pouco, quando apareceu a Cláudia Ramos e a Isabel Santos a virem-se para a Câmara e dizer adeus. Este entusiasmo é importante também com falar com pessoas. E estamos a falar com entusiasmo com o telefone na mão. Mas as pessoas percebem do outro lado. Estamos a falar de uma forma entusiasta. E ele aqui falou da expressão da palavra entusiasmo e a etimologia da palavra entusiasmo. Se nós pegarmos a palavra entusiasmo, deriva do grego entusiasmos, que significa, taxativamente, ter um Deus interior ou estar possuído por Deus. Ou seja, falar com entusiasmo pode ser descrito como, entre aspas, um estado de excitação da alma quando esta experimenta uma paixão excessiva. Portanto, é aquele interesse que nós estamos a falar quando falamos com uma pessoa. E é desta forma que nós falamos com entusiasmo
com a pessoa. Não é pegar no telefone e diz, Sr. Pedro Guarda, olha, fala Ruben Almeida, olha, estou-lhe a ligar só para pedir desculpa, que sou uma besta, não falo consigo há 6 meses. Olha, peço imensa desculpa, olha, apago o meu número, não vamos falar mais. Faz sentido. Faz sentido. Ou temos uma oportunidade, não falamos com entusiasmo, não vamos passar os serviços e a mais-valia de trabalhar connosco quando falamos com uma pessoa, não colocamos esse entusiasmo no nosso tom de voz, da forma como falamos com as pessoas, somos monocórdicos na forma de falar com as pessoas, faz sentido absolutamente nenhum. Faz sentido absolutamente nenhum. Obviamente não é. Quem é que aqui não gosta quando alguém fala connosco para apresentar algum tipo de serviço, não é? Seja entusiasta na forma como está a apresentar. Que passe confiança daquilo que está a dizer. Quem é que não gosta? Ou, aliás, quem é que gosta? Todos. Todos gostamos, obviamente. Mas é interessante como é que o ser humano é. Eu também só estou a ver aí 3, 6, 9, 12, 15, estou a ver perto de 20 ou 25 caras. Mas eu fiz esta pergunta, quando estamos a falar de entusiasmo, e só 5 pessoas é que levantaram o braço. Muitas nem sequer se mexeram. Percebo. Não tem que o fazer, atenção. Percebo o que quer dizer. Não tem que o fazer. Mas às vezes é nestas pequenas coisas que se revela uma coisa tão simples como é a falta de entusiasmo. Vou levantar o braço para aquilo. O Ruben sabe que sim, senão eu não estava aqui a assistir. Isto não faz sentido. Isso é a mesma coisa que eu estou a ligar para um proprietário que está a vender a casa sozinho, ou é um proprietário que fez uma venda comigo e hoje faz anos, eu não lhe dou os parabéns, ou faz o mês que fez o contrato de arrendamento e escritura e eu não o parabenizo por isso. Eu vou dizer, mas para quê? Ele sabe que eu estou aqui. Só Manel, olha, só para lhe dizer que hoje faz o nome, parabéns, corra tudo bem. Isto não é nada. Isto mais vale a pena não fazermos nada. Obviamente, não é? Porque é tão difícil nós entusiasmo. Mas é interessante que o ser humano entusiasmo, ainda bem, quando é pai, quando é mãe, quando o seu clube ganha, ou quando os outros perdem, ou uma notícia, ou uma coisa qualquer, nós ficamos contentes, obviamente, super entusiasmo. Eu hoje levantei-me às 6h20 da manhã a ver o futebol. E estive até perto das 9 a ver futebol, porque eu adoro futebol feminino, conheço algumas jogadoras e gosto de as ver jogar, e estive a vibrar com elas com entusiasmo. Eu, quando os Camarões marcou o golo, eu ia ficando maluco, ia partindo da televisão, obviamente. Não é? O foi anulado e depois conseguimos marcar o segundo golo. Eu fiquei contente, estava com entusiasmo. O Gastão até estava a olhar para mim e disse, o golo é maluco. Levanta-se de manhã para estar aqui aos pousos à frente da televisão às 6 da manhã, o gajo passou-se da cabeça, completamente, não é? Mas este entusiasmo, se nós fazemos isso a ver um jogo de futebol, quando somos pais, quando somos mães, quando recebemos uma boa notícia, quando algum dos nossos faz alguma coisa boa, por que eu vou deixar de falar isto com as pessoas? Eu estou a falar, não estamos a falar aqui de redes sociais, mas estou a olhar aqui para algumas pessoas e deixem-me destacar aqui a Paula Bernardo, por exemplo. A Paula Bernardo, a nível de posicionamento das redes sociais, para quem a acompanha, é uma pessoa que passa ou não passa entusiasmo pela forma como está. Está bem com a sua atividade, com a sua vida e com a forma como está. Passa, isso tem que passar. Então, se nós passamos isso, ou outros colegas, pareceu-me aqui a Paula Bernardo, obviamente, não dizer que os outros não o façam também, a André Teles também está aqui, também faz uma coisa de marca própria, a própria Cláudia Ramos, a Isabel, a Flora Araújo, que está, só tem 10 anos disto, coisa pouca, obviamente, não é? Todos nós passamos entusiasmo daquilo que fazemos, obviamente, com esse sucesso. A Ana Ferreira, sempre bem disposta, a nossa Diana, participou no Festival da Canção a cantar, e as pessoas não sabem nada disso. Este entusiasmo que traz, se nós fazemos isso no nosso dia-a-dia, por que é que não fazemos isso quando nós falamos com o nosso círculo de influências? Novamente, não se percebe. Mas ele citou aqui Zig Ziglar. Zig Ziglar, Mike Ferry falou de Zig Ziglar, para mim, pessoalmente, é uma das pessoas que eu mais gosto de ler coisas relacionadas com a parte comunicacional, parte de PNL, de vendas, área comercial. E ele tem uma frase muito interessante, que Mike Ferry falou, e o seu dono, do Zig Ziglar, que é: por cada venda que perderes por seres demasiado entusiasta, vais ganhar 100 vendas pelo teu entusiasmo. Isso é garantidamente. Mike Ferry disse o que o Zig Ziglar disse. Por cada venda que nós perdemos por sermos demasiado entusiastas, vamos ganhar 100 pelo nosso entusiasmo. Ok, não ganhei esta, faz mal, vou ganhar a outra. Vou aproveitar este pitch e vou falar com o outro a seguir. Porquê? O nosso círculo de influências funciona desta forma. O que vem a seguir, ainda sobre o círculo de influências, é algo que eu retirei no site do Mike Ferry, que é o nosso círculo de influências de A a Z. Ele está em inglês, mas é facilmente perceptível e nós dá para traduzir para português.
que é basicamente pegar no nosso círculo de influências de A a Z e segmentá-los. É pegar em atividades, em palavras que vão do A ao Z, neste caso até ao W, e perceber que tipo de pessoas é que nós percebemos ou conhecemos que se relacionem com aquilo. Portanto, na letra A, arte. Na letra B, boxe. Na letra C, igreja, church, por aí fora. Coisas de nós, dentro da área das bibliotecas, quem é que conheço? Dentro da área das impressoras, quem é que eu conheço? Dentro da área de informática, quem é que eu conheço? Dentro da área de vinícola, quem é que eu conheço? Dentro da área das universidades ou faculdades, quem é que eu conheço? Dentro da área da publicidade ou marketing, quem é que eu conheço? E se pegarmos nos centros de influência de A a Z, vamos conseguir encontrar nomes para cada um desses setores. E logo à partida, se eu identifico o Pedro Guarda com arquitetura, ou se identifico a Andrea Teles com yoga, ou se identifico a Cláudia Ramos com o Pilates, ou se identifico o Tiago Gonçalves com carros, ou se identifico o Arnaldo Toledo com informática, ou se identifico o Pedro Reduto com o Sporting Clube Portugal, ou se identifico a Albertina Guerreiro com os animais, ou se identifico a Paula Santos com o pádel, ou se identifico a Cristina Palma com a arquitetura, ou se identifica a Patrícia Rebelo com a atividade física, e por aqui fora, eu automaticamente vou ter uma abordagem super prática e direta para falar com essas pessoas. Isto é dinamizar o círculo de influências. Isto é apenas um exemplo que o Mike Ferry tem no site deles. Se alguém quiser, peça que eu envio sem qualquer tipo de problemas. Portanto, o terceiro passo que gera rendimentos é este: cuidar do nosso círculo de influências. Para quê? Para termos contactos. Então, o quarto passo que gera mais resultados é seguir leads, acompanhar leads. E ele diz, muito bem, o Mike Ferry, que há mais vendas perdidas por falta de follow-up do que por qualquer outra razão. Muitas das vendas perdidas hoje, dos contactos que não são feitos, dos negócios que não são fechados, não acontecem, não porque o consultor não conseguiu identificar, não porque o proprietário não aceitou, não porque o comprador não pagou. Não acontecem por falta de follow-up. Então ele perguntou: quem são as pessoas que vocês sabem hoje que vão querer comprar ou vender? Não sabemos, obviamente. Então temos que estar lá, temos que falar com as pessoas. E não só temos que falar com as pessoas que ainda não conhecemos, como temos que despertar e acompanhar todas as oportunidades que foram feitas. Para os colegas da Nações 1, poderá ser transversal a outras atividades, que é o share to win, que é partilhar contactos de clientes compradores que eu não tenho a capacidade de acompanhar, passar para outro colega que consegue acompanhar e ganhar a rentabilidade. Todos ganham com essa rentabilidade e o colega deixa de ser e o cliente, aliás, não deixa de ser acompanhado. Antes, pelo contrário, continua a ser acompanhado. Ainda sobre isto, as leads, o Mike Ferry falou, é um bocadinho de raciocínio óbvio e contínuo, linha de raciocínio contínua, que entre 70% a 75% das apresentações de sucesso, ou da oportunidade de ter apresentações APS, vem no seguimento de uma lead. Portanto, está direcionado, está relacionado diretamente. Quantas mais leads eu seguir, mais ou maior a probabilidade eu tenho de ter oportunidades, resultados e, em função disso, a nossa rentabilidade. Então, depois fiz várias perguntas. Quantas leads tens ou temos? Quantas agressões temos ou queres fazer ou vais fazer? Estamos a falar com essas pessoas? Há quem faz isso através de softwares CRM. Ele também falou disso, Mike Ferry. Muito bons, impecáveis, funcionam muito bem, cada um é melhor que o outro. Recomendo ativamente que tenhamos, caso não consigamos gerir através do Excel ou de outras ferramentas, que tenhamos softwares CRM. Criam campanhas, enviam e-mails, nós estamos sempre presentes. Mas, como ele disse, Mike Ferry, se nós só basearmos a nossa atividade nos softwares CRM e não estivermos lá, ao segundo e-mail que o software está a enviar para o cliente, já apareceu alguém dentro da casa. Porque esteve lá, bateu à porta, tocou a campainha
e falou com ele. Portanto, nesta questão de seguir leads, é muito importante termos isto presente. Os softwares são fantásticos, brutais, funcionam muito bem, mas o mais importante é estar lá. O nosso melhor software de CRM, o nosso melhor cartão de visita, a nossa melhor apresentação de serviço, é nós estarmos lá. Seguir a lead pessoalmente e fazer o follow-up necessário e devido a cada cliente. Quando o Mike Ferry estava a falar disto, eu lembrei-me, e agora vou sair aqui do coach Mike Ferry e vai entrar o outro coach de cenas, e eu estava a ouvir a palavra lead, e eu peguei na palavra lead, e daquilo que tinha ouvido, ou que estava a ouvir, lembrei-me de estruturar aqui a palavra lead com o seguinte: load, enthusiasm and do. Ele estava a falar assim, pá, lead, seguindo aquilo, estamos a estar aqui a ouvir falar, entusiasmo e isso tudo, eu peguei nisto e inventei, é minha, a autoria é minha, de uma definição para a palavra lead, em função de tudo aquilo que estamos a falar e que eu tinha ouvido. Coloca entusiasmo e faz. Está lá, acompanha a pessoa. Carrega entusiasmo e faz. Está lá a acompanhar as pessoas. Estava a pensar aqui um atalho que fosse esta palavra lead. Estava a tirar apontamentos e automaticamente estava a pensar nesta palavra e como é que consegui desconstruir a palavra lead em função do que estávamos a ouvir. A quinta palavra, também é algo, quinto passo, aliás, também é algo muito importante, é pré-qualificar compradores e proprietários. Aqui também é de extrema importância que nós o façamos. Por uma questão muito importante. Ele relembrou, e muito bem, aquilo que nós sabemos, mas às vezes temos a tendência de esquecer. Pré-qualificar clientes. Não é ir a correr para uma visita sem qualificar. E corremos o risco de perdermos tempo e não estamos a dinamizar atividades que geram rendimento. A pré-qualificação, como ele disse, distingue o amador do profissional. Ok? A pré-qualificação, seja de proprietários, seja de compradores, distingue um amador de um profissional. E aqui o Mike Ferry, depois de ter disto, deixou duas dicas de extrema importância e fundamentais. Primeiro, investe mais do teu tempo com pessoas que têm que vender e não que querem colocar à venda. E segundo, investe mais tempo a pré-qualificar e menos a criar a relação. Primeira dica, dentro do que ele teve de dizer. Os clientes, como vem a seguir, os clientes querem resultados. Desculpem. Isso. Peço desculpa. Os clientes querem resultados. E dentro da primeira premissa, investe mais o teu tempo com pessoas que querem vender e não com aquelas que querem colocar à venda, é também aquilo que nós falamos muito aqui do Grupo Nações. Quando estamos a qualificar proprietários, identifica, em função das perguntas que vais fazer, desta pré-qualificação, nós vamos perceber uma de duas coisas. Esta pessoa que está aqui à minha frente quer vender ou quer colocar à venda? É que são coisas completamente diferentes. E eu tenho que investir tempo em perceber que tipo de pessoa nós temos à nossa frente. Quer vender ou quer colocar à venda? Se quer vender, bora, vamos fazer, vamos agir. Aptidões, ação, vamos embora. Se quer colocar à venda, seguimento, acompanhamento, follow-up, tentar perceber qual é a altura certa, tentar aqui partir pedra aqui e ali para ter alguma consecução no negócio. Mas, na segunda parte, investir mais tempo a pré-qualificar e menos a criar relação. Ou, se quisermos, sermos mais objetivos a criar resultados, a gerar resultados e não tanto a criar relação. Não quer dizer que nós, aquela palavra que utilizamos muito, a empatia, não quer dizer que o Mike Ferry não defenda isso. Antes, pelo contrário, ele defende isso. Mas o nosso objetivo não pode ser apenas 90% do tempo criar a relação para depois ele perceber que ele é de Benfica, que eu também sou, ou que ele gosta de bacalhau à Brás, que eu também gosto, então depois aí é que vamos mostrar que somos profissionais. Isto é depois, ou de uma forma paralela. O objetivo é nós apresentarmos resultados. E aqui nesta situação, ele lembrou os casos do médico, do advogado ou do piloto de avião. Ele até relatou, a pessoa, contou o caso no seminário que estava a dizer que na Rússia estava lá um senhor, ele estava a fazer uma conferência, o senhor na primeira cadeira desmaiou, sentiu-se mal, mas no dia a seguir estava novamente no seminário e criou ali alguma confusão no seminário que ele estava a dizer.
Ele para dizer o quê? Imagina-se que agora aqui alguém de vocês desmaiava e, entretanto, chegava ao médico e o que é que a pessoa que está aqui, que se desmaiou ou caiu, partiu a perna ou qualquer coisa, estava aqui sentado, deitado, e se chegasse aqui o médico, o que é que a pessoa que está deitada precisa? Que o médico chegue lá e que lhe diga: olha, bonita que fica essa gravata com esse casaco, sim senhor. Olha, esse vestido fica-lhe aí a matar. Sim senhor, muito bem. Olha, depois, a forma como tem os brincos, a jogar aqui com o vestido e com o Golden Jacket, sim senhor, muitos parabéns, muito bem. Então, já consultará há muito tempo. A pessoa não tem paciência para isso. A pessoa quer é que o médico se cale e o ajude, ou o enfermeiro, e o ajude a tratar da perna, ou a recuperar os sentidos, ou o que é que seja. Obviamente, não é? Portanto, o cliente, em primeira instância, e única e primordial, ele quer resultados. O criar relação também é importante. Mas se eu não qualifico, eu vou estar mais tempo a tentar criar relação em algo que pode não resultar em nada, do que propriamente em perceber o que é que eu vou ou não conseguir fazer com aquele cliente. E é importante isto também. Outro passo é, depois da pré-qualificação, quando vamos colocar algo à disposição deles, uma apresentação de serviços. Falar com eles. De que forma é que nós vamos falar com eles, como é que os vamos ajudar. E aqui, obviamente, ele fez uma pergunta, lançou um tema para a plateia, que é: quanto tempo deve demorar ou durar, qual é a duração de uma apresentação de serviços? E depois aqui disse logo, o mínimo possível. Como ele disse, os clientes querem ter os devidos resultados para tratar connosco. Ele, até disse que se nós tivermos os documentos, a apresentação preparada, se tivermos algum formulário, algum CMI preenchido ou pré-preenchido, e se formos respondendo àquilo que o proprietário quer saber, nós vamos conseguir ser eficazes e assertivos e eficientes na nossa apresentação de serviços. E de uma forma muito prática e direta, vamos responder às 3 perguntas que o proprietário quer saber. Quanto é que vale a casa dele? Quanto tempo vamos levar para vender a casa? E o que é que vamos fazer para ajudar a vender a casa? São as 3 perguntas que nós devemos estar preparados para responder. Portanto, se fizermos de uma forma direta isto, vamos conseguir automaticamente, através da nossa apresentação de serviços, responder a estas 3 perguntas. E ele disse ainda aqui, dentro deste passo, ele falou que cada vez mais um consultor imobiliário deve ser proativo, não responsivo. Proativo, eu faço acontecer. O responsivo, deixa ver o que é que ele pergunta e, em função disso, eu respondo-lhe. Nada contra, mas vamos levar muito mais tempo e podemos não chegar a lugar nenhum. Somos nós, somos responsáveis. Vamos ser proativos na consecução e no processo e na condução do mesmo processo. Ele até sugeriu, ele indicou, nos Estados Unidos, em alguns casos, isto é feito, ele recomenda fazer. Em Portugal, pode ou não fazer sentido, dependerá. É importante percebermos tudo o que ele disse, filtrar e perceber o que é que pode ser de uma forma imediata colocado em prática e de outra forma temos que nos adaptar em função daquilo ou contornar a situação. Ele sugeriu, em alguns casos, que nós enviemos a apresentação de serviços previamente para o cliente proprietário, com todos os documentos que são necessários, a apresentação de serviços, o estudo de mercado, a minuta do contrato, toda a documentação, o checklist de documentação que seja preciso, para que ele previamente valide ou indique algumas objeções ou perguntas que ele quer ver respondidas. E depois, no dia e da hora em que combinamos, estamos presentes, então vamos fazer uma apresentação de serviços direta, sem rodeios, para termos a assinatura do contrato de mediação imobiliária. E depois, obviamente, se o cliente tiver tempo, se mostrar interesse e disponível, poderemos então reforçar a relação e falar de assuntos mais do dia-a-dia, do cotidiano. Em Portugal, pode ou não fazer sentido, estamos a enviar uma APS, uma ACM, estamos a enviar tudo, checklist de documentação, as minutas de contrato, pode não fazer sentido. Ou pode, dependendo do tipo de cliente, vocês fazem isto. À partida, não é descabido. Eu pego um PDF, envio a apresentação de serviços, envio a análise comparativa de mercado, envio todo o checklist de documentação que eu preciso do proprietário e disse: Sr. Manel, olha, está aí aquilo que eu preciso, está a minha apresentação de serviços, está aquilo que eu amanhã, às 15 horas, vou falar consigo, está a recomendação de preço que eu lhe vou deixar e está uma minuta do contrato, já com algumas coisas pré-preenchidas, ou pelo menos aquilo que vai ser preciso indicar, e um checklist da documentação que eu vou precisar de si
para darmos início ao processo. Por favor, consulte previamente e amanhã às 15. Caso tenha alguma dúvida, terei todo o gosto em falar consigo e a esclarecer em sua casa. Não é descabido. Pode até fazer algum sentido. Obviamente, não é? Portanto, eu estou a colocar as coisas todas na mão do proprietário e o grau de validação e de verificação é dele. Posso correr o risco, e bom, é sinal que começo uma oportunidade, de ele dizer, amanhã quero que me fale disto. E nós falamos. Ou então posso correr o risco, e ainda melhor, o bom risco, de chegar lá e dizer, ok, parece tudo bem, não tenho assim à partida nada a objetar, por mim, podemos avançar. Espetacular. É o melhor dos mundos. Eu consigo estruturar ali aquilo tudo. Obviamente isto é o preciso o quê? Treino, treino e treino. Como ele disse aqui, neste passo, é a diferença entre amadores e profissionais. Os profissionais praticam, os amadores não. Mas quanto mais praticam, mais profissionais são. Se um amador não pratica, vai ser amador para sempre. E o único amador para sempre que eu gosto é o Domingos. De resto, não conheço nenhum amador para sempre, nunca passa a profissional. Obviamente, não é? E Domingos amador porque é o apelido. De amador profissionalmente não tem nada. Obviamente, não é? E nem ele nem nenhum de vocês. Por isso é que temos o Grupo Nações. Obviamente, não é? E é importante isto. Sétimo passo, no seguimento da apresentação de serviços e da expectativa do proprietário, definir o preço correto. Aqui é muito importante definir o preço correto, connosco e com o proprietário. Porque é importante sermos especialistas de zona, sermos profissionais de imobiliário, conhecemos muito de perto e detalhadamente o mercado onde nós trabalhamos. O território, a zona operacional onde nós, o nosso grupo e as nossas agências, em cada um de nós desenvolve a nossa atividade, deve ser conhecida por nós. E uma frase que Mike Ferry disse aqui foi: os proprietários lembram-se sempre dos valores mais altos de venda, mas não se querem lembrar dos ciclos do mercado onde o preço era mais baixo. Na cabeça deles, a casa vende sempre por mais dinheiro. Porquê? Mas eu ainda me lembro quando a minha casa valia X. Mas ainda me lembro quando foram vendidas casas aqui por Y. Eles têm sempre a tendência de ter o preço lá em cima. Esquecem-se, ou não se querem lembrar, ou essa era a nossa responsabilidade, enquanto especialistas, conhecedores e profissionais do setor, de relembrar os ciclos, a volatilidade do mercado, a forma como os preços andam em função de fatores exógenos e que estão a gravitar à volta, a orbitar, perdão, à volta da nossa atividade. Porque o responsável pela definição do preço de mercado, como disse Mike Ferry, não é o proprietário, não é o consultor, é o mercado. E aqui, para quem já teve, direto ou indiretamente, formação comigo, relembra-se de muitas coisas que eu às vezes, de uma das coisas que eu às vezes passo quando falo nas formações, que é uma das minhas frases, que é: o mercado define, o consultor recomenda, o proprietário decide. Isto é exatamente aquilo que o Mike Ferry disse lá. Quem define é o mercado. Agora nós temos é que conhecer o mercado, interpretá-lo, para em função disso termos uma recomendação de preço ou de valor para apresentar ao proprietário. Se ele aceita ou não, a decisão é dele. Mas quem recomenda somos nós. Os especialistas somos nós. Mas quem define o valor é o mercado. É a Ucrânia, pode acontecer. Portanto, o Joe Biden, ontem ou antes de ontem, esteve na Ucrânia, fez um discurso. Teve 10 horas num comboio, desde a Polónia até a Ucrânia. Vamos supor, estamos a falar disto, podemos falar de outra situação qualquer, que ele estava na Ucrânia, havia um ataque russo e Joe Biden era morto. Ou o Putin, das 2 horas, esteve a fazer um discurso, aparecia lá um maluco, ou um abençoado, e dava-lhe um tiro na cabeça e matava-o ali. Isto mudava completamente o cenário geopolítico a nível mundial. O que é que mudava também? A força do dinheiro, a força do euro, do dólar, do rublo, tudo isso, o mercado mudava. Então, se o mercado muda, define as novas leis do mercado. Então é isto que nós devemos estar capacitados para recomendar e depois ele decidir. O 8º dos 10 passos é lidar com objeções. E aqui é muito importante. Se nós repararmos e pararmos para pensar, na nossa atividade, as objeções, meus caros, raramente mudam. São quase sempre as mesmas. Então, se são, nós devemos sempre saber quais são, ter a resposta e treinar como é que vamos responder. E fazê-lo com exatidão, com assertividade, com eficácia, com tal entusiasmo.
Ele até dá um exemplo e depois, obrigou no bom sentido, fez que com todos nós gritássemos e falássemos algo todos ao mesmo tempo. Quando um cliente pergunta, está disposto a baixar a sua comissão? Nós somos diretos e dizemos, não. Tem mais alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma questão? Não é andar aqui com rodeios, para trás e para a frente. É sermos diretos. Ele até disse, digam todos, não. Tem mais alguma dúvida? Então, todos lá, não, tem mais alguma dúvida? Todos disseram isso, obviamente. Mas éramos assertivos. Não andamos ali perdendo. Por norma, depende, temos que ver, cada caso é um caso. Os casos não é. Não é. E tratar objeções é sermos assertivos. A comissão é negociável? Não. Há mais alguma dúvida? Olha, vocês podem trabalhar em aberto? Não. Só trabalhamos exclusivo. A parte disso, mais alguma dúvida? Pronto. Não vale a pena andar aqui com pipis e popós. Iris var iris, como costuma dizer. As coisas são o que são. O tratamento de objeções é fácil. Ou vai ficando mais fácil, porque são quase sempre as mesmas. Mas o que é importante, que o Mike Ferry também disse, é que os proprietários estão cada vez mais educados sobre o que dizer. E na forma como colocar as objeções. Mas os consultores não. Não estão preparados para treinar. Os proprietários é basicamente as 4 principais: exclusividade, honorários, preço e placa. Depois há mais umas quantas associadas a isso. Mas estas são as 4 principais. Representam 90% ou 95% das objeções com as quais nós podemos deparar. Então, se estamos preparados para elas, vamos conseguir contorná-las. Então, vamos saber as respostas. Obviamente, no ato contínuo, quanto melhor a apresentação de serviços, quanto melhor o nosso mindset, e quanto melhor a nossa capacidade de fazer uma boa apresentação de serviços, menor a probabilidade de termos objeções. O 9º e penúltimo passo é fechar. E quando se fala de fecho, é a consecução de uma boa apresentação de serviços. O Mike Ferry até disse, o fecho não é mais do que a conclusão natural de uma boa apresentação. Se a apresentação foi feita, se o tratamento de objeções foi feito, se não há mais nada a acrescentar, fecha-se. Assina-se o contrato. O objetivo é esse mesmo, a assinatura do CMI. Então, todo o enquadramento, a forma que estamos, a nossa postura, a nossa forma de falar, o nosso pitch, até falarmos com o proprietário, deve direcionar o proprietário para uma única pergunta. Está esclarecido? Podemos então, por favor, assinar o contrato? E novamente aqui, também fez com que toda a plateia dissesse, podemos, por favor, assinar o contrato? E todos nós temos de ser algo. Podemos, por favor, assinar o contrato? Fechamos, íamos diretos ao negócio. E ao processo que é a assinatura do negócio. O último passo, 10º, também não menos importante, tem a ver com isto também, é a negociação. Tem sempre a ver com isto. É um win-win. Ganham ambas as partes. E quando falamos estamos a falar numa negociação, falámos há pouco também, a nossa humildade. Ele aponta, o Mike Ferry fala uma coisa que é a humildade, e aponta a necessidade de nós partirmos, ou estarmos sempre numa negociação, tratamento de objeções, cedência aqui, a apresentação de valores, sempre muito humildes. Porque esta relação nós queremos criar com a pessoa, nunca saindo, sermos profissionais. A humildade mantém-nos mais alertas, mais motivados, predispostos para fazermos aquilo que nós sabemos, para sermos bem-sucedidos na nossa atividade. Se formos humildes, isso vai passar para a outra pessoa e a outra pessoa vai perceber isso. Portanto, em suma e em resumo, estes 10 passos são estes. Desenvolver um sistema de gestão de tempo, prospectar, cuidar do nosso CDI, do nosso centro de influências, seguir as leads, pré-qualificar clientes compradores e proprietários, uma boa apresentação de serviços, definir o preço correto, lidar com objeções, fechar e, por último, negociar. São estes os 10 passos, juntamente com as 6 palavras que geram mudança, o mindset, as aptidões, as atividades, a ação, a consistência, a disciplina. Com estes 10 passos, vamos ter sucesso. Ele depois conclui a Masterclass por reforçar a necessidade de fazermos tudo isto que falámos e começar, literalmente, todos os dias, a partir do zero. Mas a partir do zero no sentido de o que foi ontem não foi produtivo. É voltar a fazer. Volta. Faz mais. Falaste com 10, fala com 20. Estar sempre ali a falar com as pessoas. Ele terminou a Masterclass por dizer que não é um orador motivacional, como há vários. Ele falou do Tony Robbins, entre outros, gosta sempre de acabar as palestras, uma frase motivacional,
coach de sendas e tal, para aparecer e falar, não sei mais o quê. Ele diz que apenas prefere, na forma dele estar, muito própria, identificar onde é que nós conseguimos melhorar, como é que nós conseguimos atingir mais e melhores resultados, e é aí que ele faz. Mas ele, excepcionalmente, tem uma frase que tinha uma frase e que quis deixar a todos os participantes e todos os presentes, que é exatamente a mesma que eu vou deixar a vocês também, é tal como ele deixou, uma frase inspiracional e motivacional que ele deixou a todos os colegas, que é: terminou a masterclass e acabou a formação e o workshop. É a frase motivacional que eu vos deixo, tal como ele deixou também. Portanto, é ser simples, não damos a perder tempo. As coisas são o que são e é desta forma que nós devemos ser. Está. Obrigado a todos. A próxima sessão é no dia 8 de março. Vamos falar sobre estudos de mercado, a importância de fazermos estudos de mercado e estarmos sempre presentes na nossa atividade ao falarmos com pessoas. E é importante isso. Dúvidas? Faltam um minuto. Espetacular. Muito fortes. Muito bens. Elementar, meu caro Watson. Obrigado, Sofia Silva e todos presentes. Obrigado às perto de 44 ligações e aproximadamente 60 colegas que estiveram presentes também. Faltaram 180, mas pronto, na próxima todos terão, obviamente. Não é? Isto vai ficar disponível no YouTube. Tem que pensar se vai ficar ou não. Porque a malta depois não vem aqui, depois, isto fica depois disponível, depois vejo depois, e se calhar não vai aparecer. Ana Ferreira é escuteira, acho que os escuteiros é que fazem assim. Olá, boa tarde. Diz, Ana. Ruben, estas coisas são sempre boas, funcionam como ganchos, interligam-se sempre para que nós não nos esqueçamos das coisas. De qualquer maneira, há um ponto aqui que se fala muito, que é o CRM. Uhum. A pergunta que eu faço é: o nosso CRM é o CRM do 21 Online, certo? É um dos, sim. Qual é o outro? Há colegas que têm programas próprios que pagam e têm subscritos serviços e softwares CRM próprios. Uhum. Alguém tem Casafari? CRM Isso é Casafari? O CRM do Casafari, não sei se alguém subscreveu ou não. Há alguns softwares de CRM que não são diretamente que ver com o Casafari ou com o Alfredo ou qualquer coisa. Do CRM do Casafari ainda não vi, não sei como é que aquilo funciona, não sei em que aquilo consiste no CRM, mas há outros que têm, tem o Ego, há outros colegas que têm outros softwares CRM, que é válido para a parte imobiliária, como qualquer software da área comercial. Se algum colega tiver algum tipo de software de gestão de contactos que queira passar à Ana ou a todos, sintam-se à vontade para o fazer. Sim, para poder passar. agradeço, porque de facto o CRM ajuda muito neste nosso enlace, neste nosso trabalho. É vital. Sim, sem dúvida. Vital. Ok, era só isso, obrigada. Okay. Obrigado a todos, beijinhos e abraços, foi um prazer. Obrigada. Até a próxima, fiquem bem. Até para a semana. Até a próxima semana, obrigado. Com licença, obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada.